Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Alice e esse é o Ali aqui. E hoje a gente vai falar sobre a nova série do Ryan Murphy pra Netflix, Hollywood. Então se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo, deixa o seu joinha aqui nesse vídeo e vamos falar de Hollywood. Bom, esse vídeo vai ter spoilers de Hollywood, então se você ainda não terminou de assistir a série, eu recomendo que você pause o vídeo, termine de assistir a série e depois volte aqui pra gente poder comentar sobre tudo que aconteceu. Eu vou falar pra vocês que eu tava com uma expectativa muito alta, porque o trailer de Hollywood é maravilhoso, e eu confesso que essa expectativa, ela não foi realizada completamente. Então, antes de vocês jogarem pedras, me ofenderem aqui nos comentários, respira fundo, pega uma pipoca, vamos conversar um pouquinho sobre Hollywood e sobre o que eu acho que funcionou na série e o que eu acho que não funcionou tão bem assim. Então, para começo de conversa, a gente tá falando de uma série que vai reimaginar a era de ouro de Hollywood, né, os anos 40, 50. E nessa reimaginação, a gente tem uma situação onde homens e mulheres negras, mulheres e homossexuais teriam uma maior probabilidade ou uma chance de poder fazer as coisas, de poder se mostrar, de poder produzir um filme, de poder interpretar um filme, protagonizar um filme, escrever um filme, enfim, de estar, né, diretamente relacionado com as produções de Hollywood. E é claro que isso não é uma realidade. Se hoje em dia a gente ainda vê muitos reflexos das dificuldades de você não ser um homem hétero cis em Hollywood, naquela época, então, eu não preciso nem falar, né? As coisas eram muito diferentes e muito piores. Então, eu acho que a gente precisa estabelecer isso, né? Eu acho que uma coisa que é muito legal da série e que é uma coisa que é uma marca registrada do Ryan Murphy é a forma de contar a história. Ryan Murphy, ele sabe contar histórias, ele sabe criar dramas e ele sabe envolver você nas histórias que ele tá contando. Ele sempre tem um pezinho na história das minorias, ele sempre quer iluminar uma história que nunca foi contada, uma visão de alguma coisa que a gente não tá acostumado a ver. E ele faz isso com muita maestria e muito, muito bem, porque ele realmente é muito bom nisso. Então, quando a gente pensa em representatividade, em trazer questionamentos sobre racismo, sobre misoginia, sobre todas essas coisas, né? Sobre todos esses preconceitos. Eu acho que o Ryan Murphy, ele sabe muito bem como adicionar isso às histórias dele e como fazer a gente se relacionar com aqueles personagens. Os personagens do Ryan Murphy são extremamente gostáveis, eles são muito humanos e eles mostram isso o tempo inteiro. Então, não só nos acertos, não só nas coisas boas, mas principalmente nos erros, principalmente nos problemas, nos questionamentos pessoais, nos questionamentos da sociedade. Então eu acho que tudo isso é sempre muito bem construído nas séries do Ryan Murphy. Outra coisa que obviamente é simplesmente encantadora nesse filme é a fotografia, é a recriação desse universo. É óbvio que ele tem algumas liberdades poéticas, né, dentro da história, porque afinal é um universo que existe com muita coisa que nunca existiu, mas ao mesmo tempo ele se mantém fiel, né, ao que ele tá mostrando e tudo é muito bonito, os cenários são bonitos, os figurinos são bonitos, os cabelos, as maquiagens, tudo ali, toda essa parte estética é muito, 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 muito boa. No cuidado com os detalhes, no cuidado com trazer ali aquela veracidade. E eu acho que isso também é um detalhe que é muito importante e merece ser lembrado, né? Merece ser exaltado, assim, porque realmente se destaca muito. E é claro que, como eu falei dos personagens que o Ryan Murphy cria e das histórias, né? Do jeito que o Ryan Murphy conta as histórias dele, a gente não poderia deixar de falar de um elenco absolutamente fenomenal que o Ryan Murphy tem. Eu não preciso dizer pra vocês, e eu poderia fazer um vídeo só lendo a lista de atores que estão no elenco, porque todos eles são fantásticos, mas a gente tem Darren Criss, a gente tem a Samara Weaving, que é maravilhosa, a gente tem a Patti LuPone, que é maravilhosa, a gente tem o Jim Parsons, que eu acho ele um ator fantástico, um ator de drama, assim, maravilhoso, e por aí vai. A gente tem um elenco super diverso, a gente tem um elenco super talentoso, e eu acho que isso se destaca também. Agora então, vamos falar das coisas que eu acho que não se destacam tanto assim. Eu acho que a série ela começa muito devagar. Os 3 primeiros episódios eu não tinha ideia do que eu tava assistindo. Eu não sabia pra onde a série ia, eu não sabia o que a série tava querendo dizer, o que era a história que a série tava querendo contar. Eu acho que a partir do 4º, isso é uma minissérie de 7 episódios, então a partir da metade da temporada, a gente começa a entender qual é o caminho, mas só nos 3 últimos episódios é que a série realmente pega fogo, fica legal, fica interessante, te coloca dentro daquele universo. E eu acho que isso é um grande defeito.
Normalmente, na minha opinião, as produções do Ryan Murphy são o contrário. Elas começam muito fortes, com os primeiros episódios sempre muito incríveis, fantásticos, bem feitos, bem produzidos. E lá no final da temporada vai fazendo assim, ó. E aí quando chega no último episódio já tá tipo... não sei. Eu vejo isso como um padrão dele. E nesse caso eu acho que ele inverteu esse padrão, né? Eu acho que ele começa de um jeito meio esquisito. Ele começa te jogando um monte de cena de sexo que você não entende, que não tem justificativa pra aquela quantidade de cenas estarem ali. E aí, depois, ele realmente entra na história e você entende. Ah, ele tá querendo contar isso, isso e isso. Ah, ele tá querendo falar disso, disso e disso. E ainda assim, eu acho que quando engatou o negócio, a série precisava acabar e eles, tipo, correram muito com as coisas, né? Então, quando a gente chega... enfim, na produção do negócio, né? Quando a gente chega na produção do filme, que é a parte mais interessante, todas as partes de produção, as partes de como aquilo era feito, então, teste de câmera, aprovação do estúdio, escolha de atores, leitura de roteiro, ensaios, construção de cenários, tudo isso eram coisas que eu tava muito interessada em ver. Eu tava gostando muito dessa parte, porque afinal a gente tá falando de uma série que vai falar dos bastidores de Hollywood, né? Como as coisas eram, que as pessoas não viam, as pessoas viam só o filme que tava ali na tela, elas não imaginavam como eram as coisas por trás. E eu queria ter visto mais disso e menos de algumas coisas que eu acho que não adicionaram nada pra história. E eu acho que quando a gente chega nesse momento, que é lá no 5º episódio, a série tá acabando, e aí eles têm que amarrar tudo, e aí a gente tem um último episódio que é incrível, eu achei ele muito legal, mas que parece muito corrido, que não dá tempo de você se envolver naquilo, né? Que eu acho que desperdiça um grande potencial. E eu acho que isso me deixou bastante chateada. Tudo foi muito acelerado, muito corrido, e eu acho que merecia mais espaço pra todas essas partes, né? Pra tudo isso que tava acontecendo. Obviamente, não vou mentir pra vocês, chorei igual uma criança, entendeu? Tipo, porque a gente tem coisas que são muito relacionáveis, né? A gente tem um momento onde a personagem Anna May Wong, né, que é uma asiática que perdeu a chance dela do Oscar, inclusive essa cena no primeiro episódio é assim, de partir o coração. E aí, finalmente, né, com o Meg, ela volta a ter essa chance de ganhar esse Oscar e é muito emocionante. É muito emocionante. Então eles mesclam ela recebendo o Oscar com cenas da família dela, emocionada com aquilo, dela ser a primeira asiática a receber um prêmio de atriz coadjuvante. Tudo isso é muito lindo e eu tenho certeza que tudo isso remeteu a vocês, assim como me remeteu ao Oscar desse ano, que Parasita ganhou o melhor filme. Nesse momento, a gente consegue se conectar muito bem com essa história que tá sendo contada, porque a gente tá vendo isso ao vivo. A gente tá vendo a primeira vez que um filme estrangeiro, não falado em inglês, ganhou um Oscar. Então, assim, tudo isso foi muito emocionante pra mim. Isso sem falar na história da Camille, que é muito bonita, em todos os questionamentos, toda essa coisa dessa violência, né, contra as pessoas que estavam tentando fazer um filme com uma protagonista negra ser lançado. Ao mesmo tempo, todas as questões de ser uma mulher que tá comandando um estúdio pela primeira vez. Tem uma cena também que eu fiquei muito emocionada, que é uma cena que mostra muito uma sororidade muito grande. Quando a personagem da Avis, que é a mulher que fica comandando o estúdio, ela estende a mão pra uma outra mulher, que era a mulher que tinha um caso com o marido dela, e ela dá uma chance pra essa mulher. Dá uma chance dela brilhar, dela ser alguém, dela crescer naquele sonho dela. E é uma série que fala muito de sonhos, né? E essa cena me emocionou muito porque a gente tá muito acostumado a ver mulheres sempre brigando entre si, assim, nos filmes e nas séries, né? Então, a gente vê muito, tipo, se ela ficou com seu marido, então tem que bater nela, tem que acabar com ela, sabe? E eu gostei muito de ver essa mudança. Eu acho que a gente tem uma situação onde os personagens, eles não se antagonizam tanto. A própria personagem da Samara Weaving, a Claire, é uma personagem que tinha tudo pra ser aquele estereótipo da garota loira, rica, que acha que merece tudo de bandeja só por ser filha de quem ela é, né? Por ter nascido ali naquele berço de ouro. E a Claire se mostra uma personagem muito diferente. E é aí que a gente começa a entrar nos problemas. A Claire, ela sabe que a Camille merece mais do que ela aquele papel, que aquele papel é pra ela. E por isso ela desiste, né? Ela joga fora o teste dela. Ela não termina de interpretar. Eu acho que isso fica muito subentendido. Eu acho que não tem um desenvolvimento da história da personagem, do porquê ela fez isso. Eu acho que bastava uma cena pra gente ter uma conversa dela com a mãe dela que fosse,
falando, né? Por mais que ela fale, eu acho que ela merece, eu tô muito orgulhosa de você, mãe, por ter feito essa escolha, eu acho que faltou ela falar dela, do sentimento dela, por que ela fez isso. E eu acho que isso se repete muitas vezes. Eu acho que essa é uma série que a gente tem soluções muito fáceis pra muitas coisas. Então tudo é resolvido assim. E é óbvio que eu acho que o Ryan Murphy e os produtores, eles quiseram construir uma história fantasiosa, eles quiseram dar esse gostinho de Hollywood, né, de um final feliz. E a gente vê isso na série mesmo. O filme que eles estão fazendo, que é o Peg, que depois vira Meg, é um filme que tem um final triste, e depois de pensar muito sobre isso, eles percebem que é melhor ter um final feliz, que as pessoas vão se identificar mais com o final feliz. E eu acho que a gente tá acostumado a gostar mais de finais felizes, né, a gente fica satisfeito com finais felizes. Então, é óbvio que tem um momento que a gente tá muito dentro dessa fantasia que o Ryan Murphy criou e tudo vai se ajeitando, tudo vai se encaixando muito fácil. Mas eu queria ter visto mais conflito. Eu acho que falta conflito nessa série. Eu acho que todos os conflitos são resolvidos muito rapidamente, de uma maneira muito simplista. E eu acho que isso acaba perdendo um pouco do impacto da série, né? Da graça de tudo aquilo. Eu gostaria muito de ter visto alguns dos protestos. Eu gostaria muito de ter visto mais dessa história de terem boicotado o filme. E tudo foi muito rápido nessa hora. Vai ter protesto, as pessoas não vão querer. Pronto, o filme é um sucesso, todo mundo aceitou. Tipo, eu acho que falta alguma coisa aí no meio pra gente realmente ver como as pessoas estavam protestando. Por quê, né? É óbvio que a gente tem uma cena onde a Ku Klux Klan coloca as cruzes pegando fogo na frente da casa, né, das pessoas envolvidas com o filme, mas eu acho que isso fica tão subentendido, isso fica tão rápido, é tão rápido o que acontece, que eu acho que perde um pouco o impacto quando a gente chega no final. Quando a gente chega no final, você já sabe que vai dar tudo certo, que vai ficar todo mundo feliz e que é isso, e aí todo mundo vai ganhar um Oscar, sabe? E eu acho que tudo bem, todo mundo pode ganhar um Oscar, mas eu queria que tivessem mais obstáculos no meio, pra quando a gente chegasse nesse momento de todo mundo ganhar um Oscar, a gente falar, meu Deus, eles mereceram muito, olha só o que eles passaram, né? Poderia ter mais conflitos e esses conflitos poderiam ser mais difíceis de ser resolvidos. Um outro exemplo disso é os $25 mil que eles precisam juntar porque o diretor ultrapassa o orçamento. E isso é feito de um jeito tão assim, é tão rápido. É literalmente uma montagem de cenas e aí pronto, $25 mil, né? Eu não sei, eu acho que poderia ter sido mais difícil, acho que poderia ter sido mais desafiador. E eu acho que pra encerrar eu queria, né, dar um destaque pro personagem do Jim Parsons, que é o Henry Wilson. O Henry Wilson, ele é um agente de atores e ele agencia o Rock e a gente vê que ele abusa do Rock. Tem ali uma situação de abuso de poder, onde o único jeito do Rock fazer sucesso é se ele for pra cama com o Henry, né? Eu acho que essa história foi descartada muito rápido também. Eu acho que no começo a gente tá super ali dentro daquela história, aí a gente fica num limbo onde nada mais é desenvolvido, e aí no final o Henry Wilson vem atrás da redenção dele, né? De se desculpar, de tentar ser uma pessoa melhor. Não foi a minha escolha favorita de solução pras coisas. O Henry Wilson e o Rock são dois personagens baseados em pessoas reais, e é uma história muito trágica, muito triste, né, do que acontece. Eu acho que eu não gostei desse final do Henry Wilson, dele se redimir. Eu achei que ficou faltando um miolo ali onde a gente entende, né, o que tá acontecendo. Eu acho que do nada ele acaba se tornando do time dos vencedores, assim, né? Ele quer participar. Ele até então tá chantageando todo mundo, ele joga sujo e de repente ele tá do lado de todo mundo. Tipo, eu acho que esse personagem, ele tinha um potencial muito grande que a gente começou a ver no começo, e aí depois no final eles meio que deixam ele de lado, e aí ele precisa ter um final, então eles fazem tudo aquilo que acontece. Enfim. Eu acho que esse é um outro exemplo de como as coisas parece que falta ali. Eu acho que falta algumas coisas. Eu acho que falta investir mais em desenvolver essa história. Eu acho que falta querer mais um drama, trazer acontecimentos mais dramáticos, mais difíceis, desafios mais difíceis de serem completados, né? Mas, ao mesmo tempo, eu entendo que é uma fantasia hollywoodiana e o Ryan Murphy decidiu seguir dessa forma, mas não me agradou 100%. Não acho que a série é horrível, não acho que Ela entrou com 0% de aprovação no Rotten, a crítica americana detonou a série. Agora já tá com 60%, o que eu acho que é uma porcentagem boa, né, pra essa série. Porque é isso, eu acho que é uma série que tem muitos atributos e muitas coisas positivas, mas que peca em alguns detalhes que eu acho que não deixam ela atingir esse potencial completamente. Então é isso, essa foi a minha crítica de Hollywood. Eu quero muito saber o que vocês acharam, se vocês
Se sentiram da mesma forma que eu me senti, se vocês acharam outra coisa, se vocês amaram completamente, é a melhor série que vocês já viram, então deixa aqui nos comentários. Se você gosta dessa temática, se você gostou, se interessou por essa temática, eu tenho 2 indicações pra vocês. A primeira delas é uma indicação bem óbvia, que é o filme La La Land. La La Land fala também sobre Hollywood, sobre a indústria do cinema. É muito mais atual, né, no sentido de literalmente falar de tempos mais atuais do que Hollywood, mas ainda assim é um retrato muito legal e muito diferente de Hollywood, no sentido de alcançar os seus sonhos. Enfim, é uma história muito diferente. Eu amo La La Land, é um filme musical, mas até você que não curte musical, com certeza vai curtir La La Land. E um livro que se chama Os 7 Maridos de Evelyn Hugo. Eu vou, inclusive, fazer um IGTV onde eu vou contar um pouco mais sobre esse livro e tudo mais, então se você estiver interessado, me segue lá no Instagram. Mas nesse livro a gente vai conhecer a Evelyn Hugo, que é uma grande estrela de cinema da época de ouro de Hollywood, e ela decide contar a sua vida. E ela vai narrando as suas histórias e os seus 7 maridos, né? E tudo que aconteceu com ela em volta disso. Também é uma história que surpreende muito e tem uma vibe um pouco Ryan Murphy, digamos assim. Inclusive, gostaria muito que o Ryan Murphy adaptasse esse livro, eu acho que seria muito interessante. Então é isso, essas são as minhas 2 indicações também. Não se esquece de deixar aqui um comentário, se inscrever no canal e deixar o seu joinha aqui nesse vídeo, porque isso me ajuda muito. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo!